dentro. Até ele vir executar aquilo ali, fazer cumprir aquela cobiça, já tem passado muitos planos dentro da vida dele. Por isso que os olhos, quando a Bíblia nos fala cobiça dos olhos, concupiscência dos olhos, Jesus manda nós fazer o quê? Tomar cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Por quê? Porque os nossos olhos é a janela do nosso corpo. Diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará em luz. Será bom. Mas se os nossos olhos é mau, todo o nosso corpo está em treva. Ou seja, representa que o amor de Deus não está sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o homem não deve amar o que o mundo oferece. E nós temos como cristão tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos diante da nossa vista. Isso serve para você, serve para mim que estou ministrando a palavra de Deus aqui nesta manhã. Porque muitas vezes nós podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos sem ter o entendimento daquilo que aquilo é mal. O inimigo ele não vem com aparência destruidora. Ele vem trazendo uma aparência de beleza. Aquilo que a pessoa vai dizer assim, mas isso aqui não vai influenciar a minha vida. Lembra que eu sempre gosto de dizer que a gente não tropeça em montanhas? Mas o cristão, ele tropeça, o ser humano, ele tropeça em pequenas pedras. É aquilo que está mais insignificante, e você acha que não pode causar um dano. Muitas vezes é o que causa um grande estrago sobre a vida do ser humano. Então, por isso que sempre nós temos que tomar cuidado com aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, com aquilo que queremos, que nós desejamos, se realmente é direcionado por Deus, se aquilo não tem cilada do inimigo para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, principalmente quando se trata hoje do meio de televisão, do que a gente se vê na televisão, porque geralmente as grandes mídias do nosso país hoje são as que mais tentam destruir a nossa fé. São as que mais falam contra a nossa fé. São novelas que são criadas, demonstrando que o cristão é radical, que o crente é radical. Teve um tempo atrás que mostrava uma crente que ela saía com uma faca. Quantos de vocês, apesar que ele não pegou uma faca, mas foi para cortar bolo? Quantos cristãos se andam vendo com faca correndo atrás de alguém porque ele fez raiva? Eu, pelo menos, nunca vi. Mas tenta demonstrar que a nossa fé, nós somos radicais, que nós somos intolerantes. E realmente o cristão ele é intolerante, mas ele é intolerante com o pecado. Porque nós não fazemos amizade com o pecado. Nós não fazemos amizade com o pecado. Com as pessoas nós temos amizade. Agora, com o pecado sobre a vida delas, com a vida pecaminosa, não. Nós não concordamos. Nós não fazemos amizade com o pecado. Por quê? Porque o cristão ele é liberto do pecado. Ele não vive mais morto no pecado. Ele não vive mais lutando com as armas carnais, que nem diz o apóstolo Paulo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então a nossa luta hoje já não é mais contra a carne. Mas a televisão ela quer mostrar que o cristão é radical, que o crente ele é intolerante, que ele não tolera, que é homofóbico, tudo que é fobia diz que o crente é. Por quê? Porque nós temos uma regra de fé. O mundo ele vive na regra deles e nós vivemos na regra de Deus. Nós não vivemos na regra do mundo, nós não somos regidos pelo mundo. O mundo não é o regente da nossa vida, mas quem rege a nossa vida é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem rege a orquestra é quem dirige o que ela tem que fazer. O maestro está ali, ele dita se ele pode aumentar o tom, se pode baixar o tom, que hora que tem que um tocar, que hora que outro tem que tocar. É ele quem rege a orquestra. E nós fazemos parte da orquestra de Deus. Então quem rege essa orquestra
é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que dirige a nossa vida. É por isso que o cristão não anda conforme o mundo anda. O mundo tem as suas diretrizes e nós temos a nossa. O mundo tem o seu cabeça e nós temos o nosso cabeça. O nosso cabeça é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, os pensamentos nossos são os pensamentos de Cristo. O mundo tem todo esse desejo, mas o cristão não. O cristão tem outros desejos. O desejo do cristão é de estar próximo do Senhor. O mundo tem os seus ídolos, tem aqueles a quem ele adora. Nós também temos a quem adorar, que é o Salvador, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo adora homens por algum grande feito, algum grande artista, por ser da mídia, ser da televisão. O mundo adora essas pessoas, porque o mundo vive pela cobiça dos olhos. Mas eu e você, nós adoramos o Senhor Jesus pela fé, porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Independente de vermos ou não, nós o adoramos. Porque nós não vivemos conforme o mundo vive. Por isso que nós não podemos amar o mundo e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se amar o mundo, aqui significa o quê? Se amar mais o mundo, ou seja, está colocando alguém no local de Deus. Vai estar substituindo Deus. Está dizendo, eu não preciso amar a Deus. O mundo me oferece coisas muito melhores do que o que Deus tem para me oferecer. O que o mundo está me oferecendo é melhor do que o que Deus tem me oferecido. Então o amor de Deus não vai estar sobre essa pessoa. Não é que Deus não o ame, porque Deus ama a todos. Mas o nosso amor, o amor precisa ser contribuído. Se Deus me ama, eu preciso amar a Deus. Se eu não amo a Deus, eu me torno um inimigo de Deus. Eu estou contra a Deus. O amor de Deus não vai estar sobre a minha vida. Eu não vou estar sob a proteção do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a própria Bíblia nos ensina que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Mas o mundo aqui se trata das pessoas, do ser humano que Deus amou. Porque pela Bíblia nós entendemos que tudo isso vai ser destruído. Tudo não restará pedra sobre pedra que não seja destruído. Então o amor de Deus é pelo homem, pelo ser humano, por aquele que Ele criou, fez com as suas próprias mãos. Então Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer por nós. Por aí nós já entendemos que Ele mandou o seu Filho para morrer, para salvar quem? O ser humano. Por isso que o amor de Deus pelo homem é grande, mas precisa ser contribuído. E a retribuição. Deus me ama, eu preciso amar a Deus. Como antes nós ouvimos ontem aqui, que Deus nos amou primeiro sendo nós ainda pecadores. Isso demonstra o amor de Deus tão grande por nós. Nós sendo pecador, Deus já nos ama. Quanto mais quando nós largamos o pecado, largamos o mundo para servi-lo, para andar na sua presença. Aí o amor de Deus não tem como mensurar o tamanho do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que é de tal maneira, inexplicável. Eu não tenho como explicar. Então o ponto dele entregar Jesus por mim e por você. E nós devemos amar a Deus, para que o amor de Deus permaneça sobre a nossa vida. E é sempre com cuidado na nossa vida espiritual, irmão. Sempre com cuidado. Porque o mundo ele vai estar sempre te oferecendo, sempre me oferecendo algo que seja atraente aos nossos olhos. Para quê? Para nos desviar do caminho do Senhor.
para nos tirar do foco, para nos desviar do caminho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizendo, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. O que há no mundo, há desejo da carne. Os olhos sentem também esse desejo. É por isso que os nossos olhos têm que ser bons. Aquilo que nós colocamos diante dele tem que ser bom. Porque se nós colocarmos coisas más diante dos nossos olhos, nós vamos deixar o nosso corpo todo ele em trevas. Concupiscência que entra, o desejo que entra através daquilo que vemos. E é isso que Satanás ele tem feito. Tem tentado colocar coisa na presença do cristão para tirar ele do caminho do Senhor. E por isso que hoje há muitas pessoas dentro da igreja que estão afastadas de Deus. Porque ela sente muito mais desejo daquilo que tem no mundo do que das coisas espirituais. Aquilo que é visível para ela é mais atraente do que aquilo que Deus tem preparado para ela. Se torna muito mais atraente. É por isso que muitos se afastam da presença de Deus. Muitos estão longe dos caminhos de Deus. Embora dentro da igreja, mas longe da presença de Deus. É aquele tipo que a pessoa fala assim, é um peixe fora d'água. Tem o mar de Deus aqui, mas ele está como um peixe fora d'água. Ele está fora do seu habitat. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, quando estivermos na casa de Deus, nós temos que sentir o desejo de estar na presença de Deus. Nunca estar dentro da casa de Deus como que tivesse vazio sobre a nossa vida. Estou dentro da casa de Deus, mas estou me sentindo estranho dentro da casa de Deus. Quando a pessoa se sente estranho dentro da casa, é porque aquilo não é o seu habitat. Você, quando chega na sua casa, você se sente bem na sua casa. Aonde é que você se sente mal? É quando você vai numa casa que você nunca foi. Você fica todo estranho, você não sabe o que fazer. Você fica ali, onde é que eu vou sentar? Será que se eu sentar aqui não é o lugar do dono da casa, que ele gosta de sentar? Você se sente todo estranho. Por quê? Porque não é o teu habitat. É um local que você não tem conhecimento. Mas o cristão, ele conhece a casa do Pai. Ele conhece a casa de Deus. Então não é um lugar para mim estar dentro da casa de Deus e me sentindo todo estranho. Não estou me sentindo bem dentro da casa de Deus. Parece que eu não estou no meu habitat. Então qual que é o habitat do cristão? É o mundo? Eu me sinto bem quando eu estou lá fora. Então significa que o seu habitat é lá fora. É o mundo. Eu estou dentro da casa de Deus, está tudo estranho para mim, mas quando eu chego lá fora, parece que o negócio muda. Então está errado. Aí está o erro. Porque você não está no habitat correto. Você ainda não, realmente a pessoa não se rendeu aos pés do Senhor. Realmente não conheceu a Deus ainda. É por isso que se sente estranho dentro da casa de Deus. Mas eu e você, nós nos sentimos bem na casa de Deus. Porque é a casa do nosso Pai. Eu passo 5 anos sem ir lá no Piauí. Mas quando eu chego na casa do meu pai, é como que eu sempre estivesse morando lá dentro. Sempre vou me sentir bem. Porque é a casa do meu pai. Eu habitei ali dentro. Eu conheço cada ponto daquela casa. Embora ele cresça, sempre quando eu chego lá, ele tem feito um puxadinho. Ele tem feito alguma coisa. Mas eu conheço a área ali, porque eu morei ali. Você fez aqui, mas eu conheço. Eu sei até cada buraco que tem dentro desse quintal, porque eu ajudei a fazer. Quando eu chego lá, ele fala assim, você lembra onde é aqueles buracos? Eu digo, me dê uma alavanca aí, meu amigo. Diga aqui, ó. Que lá só é mais lajedo. Mas eu sei todos os buracos que eu fiz lá para plantar banana. Aqui também tem outro, ó. Ele disse, você lembra? Eu digo, lembro, tá aqui, ó. Vou lá, sei onde é todos. Por quê? Porque eu habitei ali. Então eu me sinto bem quando chego da casa do meu pai. Porque é a casa do meu pai. É assim.
A gente não pode se sentir mal quando chega na casa de Deus. Estou num local que parece que não é o meu local. Não é a casa de Deus. É a casa do nosso Pai. É a casa a qual nós somos habituados a estar. O mundo, quando nós chegamos lá fora, é que nós nos sentimos mal. Eu estou em determinado lugar, aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui, mas aqui eu não estou me sentindo bem. Porque você vai olhar porque não é o teu lugar, é o mundo. É o mundo. Por isso que o cristão ele não se sente bem, porque nós temos um local para onde nós vamos. Por isso nós não nos contentamos com o mundo, nós não cobiçamos o mundo, porque tem um local que é muito melhor para mim e para você. Aqui é concupiscência da carne. É concupiscência dos olhos, irmão. E é soberba da vida. E não é do Pai. Não é do Pai essas coisas. Porque é só desejo da carne, dos olhos. Ainda existe a soberba da vida quando o homem ama essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim, e não é do Pai, mas do mundo. Mas ele vai dizendo para nós, irmão, o mundo passa, as suas concupiscências e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo, ele passa. Sabe essas coisas que a gente vê? Tudo passa. Vou completar 50 anos de idade. Daqui a 15 dias, a 14 dias, dia 16. Quantas modas não já vi passar nesse período? Que já se foi. Quantas coisas que era que hoje já não são. Mas como diz Salomão, amanhã elas tornam a ser novamente. Quantas coisas que passaram, voltaram, já não existe mais e que depois eles puxam novamente para tentar agradar as pessoas. Porque passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Ele não é transitório. Não é aquilo que você vê uma hora, outra hora você não vê, depois volta a aparecer novamente. Não, ele permanece. Ele permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque tudo isso vai passar. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, nós iremos permanecer para sempre. Por isso não cobice o que tem no mundo. Não devemos cobiçar o que tem no mundo, sentir o desejo do que tem no mundo. O que é permitido por Deus para nós termos, nós sabemos o que é permitido. Mas quando fala muito, é um mundo dominado por Satanás. São as coisas que o inimigo ele coloca. Né? Que nem muitos locais hoje já fazem carnaval gospel, um monte de coisa que é do mundo. Mas para sustentar a juventude, ele diz, vamos também fazer dentro das igrejas. Mas João diz que não, que os jovens eles venceram o maligno porque eles são fortes. Não é vencer o maligno trazendo coisa do mundo para que o jovem se divista dentro das igrejas. Não é assim. Por causa disso é que tem muitos afastados dentro da igreja. Estão distantes do evangelho, mas dentro da igreja. Porque ficam esperando só essas coisas. São coisas que atraem aos olhos, que traz desejo da carne. São concupiscências dos olhos. Mas isso é soberba da vida. São coisas que são atraentes para nossos olhos, mas que nos afasta da presença de Deus. Então o jovem é forte por observar a palavra do Senhor. Então não devemos amar o mundo, como diz a palavra de Deus. Mas o importante é que a Bíblia também nos ensina como que o crente ele deve andar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui no versículo que eu sempre gosto de citar aqui na igreja.
Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É o que Deus tem preparado para nós que o amamos, irmão. O que é que diz lá? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque é do mundo. Mas aqueles que amam o mundo, o que é que tem preparado para ele? Porque tudo que há no mundo já está a mesma coisa, irmão. Pensei que a irmã estava aqui mudando, mas não. Beleza, deixa eu ler aqui. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, não é coisa que você vai estar cobiçando com seus olhos. Não são cobiçados, seus olhos não viu ainda. Lá no mundo, há concupiscência dos olhos. Mas a Bíblia nos ensina aqui em Coríntios que é aquilo que os olhos não viu. Então você vai ter que viver isso por quê? Por fé. Não é por vista. Porque como fala em Hebreus 10, que o justo ele não vive por vista, mas ele vive por fé. Então é através da fé é que nós entendemos que aquilo, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu. Então são coisas que os teus olhos não viu, ou seja, você não está cobiçando com os teus olhos. Você está com a tua imaginação. Você imagina como é o que Deus tem preparado para você. Mas teus olhos não viu. E o ouvido não ouviu. Não são coisas que alguém chegou ao teu ouvido te dizendo, ó, isso aqui tem tal coisa, tal, vamos lá. O ouvido não ouviu. E não subiu ao coração do homem. Porque o que faz descer a palavra do nosso coração é através de nós ouvirmos. É que faz descer ao coração. Aquilo que nós ouvimos é o que pode descer para o nosso coração ou não. Cabe a escolha do homem, guardar ou não no coração dele. Porque nós ouvimos muitas coisas. Muitas coisas são nos ditas. Mas nem tudo nós vamos deixar descer ao nosso coração. Porque o nosso coração, ele é o templo da morada do Espírito. Então não é tudo que chega ao nosso ouvido que vai descer ao nosso coração. Porque existe alguém que habita dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não subiu ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. São que Deus tem preparado, irmão, para aqueles que o amam. Porque todo mundo, eu já li aqui, vai passar. As concupiscências do mundo, elas passam. Mas o que ama o Senhor, ele permanece para sempre. Porque Deus tem algo para mim e para você. Mas isso não está oculto para nós. Mas não está mais oculto para nós o que Deus tem preparado. Já está revelado ao nosso coração. Porque o próprio apóstolo Paulo ele nos diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito já nos revela, irmão, que Deus tem algo extraordinário preparado para mim e para você, que o mundo não se compara com o que Deus tem preparado para nós. O Espírito, ele penetra lá nas profundezas de Deus, ou seja, ele conhece qual que é a vontade de Deus para mim e para você. E é por isso que há uma grande luta da carne contra o Espírito. A carne deseja algo, a natureza terrena do homem deseja algo.
e a natureza espiritual te leva para o céu. A carne quer levar sempre por desejos do mundo, e o espírito quer levar para as coisas que são de Deus. Sempre testificando o Espírito Santo com o nosso espírito. Sempre dizendo, você é filho de Deus, rapaz. Isso aí não pode ser mais atraente para você do que o que Deus tem preparado para você. O Espírito vai estar sempre falando ao nosso espírito, ao nosso entendimento, o que é melhor para nós ou não. Mas cabe ao crente se ele vai dar ouvido ao que o Espírito tem a dizer ou não. São escolhas que nós temos. Porque existe o nosso livre-arbítrio. Existe a forma que nós queremos ou não de viver. Se o homem quer viver segundo o mundo, viva segundo o mundo. Deus não vai proibir. Mas há consequência, né? Há consequência para nossas escolhas. É sempre quando há um grande acontecimento, que nem houve agora no Rio de Janeiro, sempre vem muito questionamento. A forma de ação, como que foi agido, por que agiram daquela forma, se não tinha outro meio de agir. São escolhas das pessoas, irmão. As pessoas escolheram ali. Eu vi o depoimento de uma mãe, ela disse, o que é que eu posso fazer se meu filho escolheu estar vivendo daquele jeito? Está morto, tá, mas eu não tenho o que fazer. Ele escolheu viver aquela vida. Por escolhas. Um pai falando, conversando com o filho dele, aos colegas, o que é, coroa? Eu estou aqui, ó, armado, de boa. Disse, meu filho, estava com tênis da Nike, roupa da Nike. Mas ele dizia para ele, está ali, ó, está aí agora junto com os colegas dele nessa situação. São escolhas de vida. Muitas vezes as pessoas querem dizer que é culpa da sociedade, que é culpa sua, irmão Valdir. É culpa minha da pessoa viver daquele jeito. Você já viu aquela professora falar que tem lógica no roubo? Que tem uma lógica no roubo? Qual que é a lógica? É porque a pessoa vê você com um tênis de marca, ela não pode comprar, então ela vai te roubar para poder ter aquele tênis de marca. Essa é a lógica. Se eu não posso comprar, eu vou te roubar. Essa é a lógica, irmão. Trabalhar não é muito melhor? Se o outro conseguiu trabalhando. E tem um outro professor que diz assim, o trabalho também o roubo também é um trabalho. Se tira, irmão. Romantizar aquilo que é errado. São as coisas que o mundo oferece. E isso é colocado na televisão, em tudo que é lugar. Você sabe que uma mentira dita muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Fica tanto batendo naquela tecla que uma hora a pessoa vai dizer, realmente eu acho que tem uma lógica mesmo nisso aí. A pessoa não pode ter, então ela vai pegar do outro para ela poder ter. Mas o outro tem por quê? Porque às vezes levantou 5 horas da manhã, trabalhou, se esforçou, escolheu uma vida para viver correta. Mas o fim é trágico. Não tem fim glorioso para o crime. Não existe essa equiparação. Como disse o nosso presidente, né? Nós temos que o mundo tem que parar com essa polaridade entre o bem e o mal. Ou seja, vamos equiparar o mal com o bem. Está todo mundo ali na mesmo patamar. Nem diria o filósofo Bruno Henrique. Outro patamar. Vamos estar todo mundo ali, tanto faz, o cara que rouba, trafica. Está ali no mesmo patamar. E você que é um trabalhador, que é uma pessoa honesta, que vive uma vida honesta. Não tem essa equiparação, irmão.
desde que o mundo é mundo, desde que Satanás foi jogado de cima para baixo, sempre houve essa briga do bem contra o mal e sempre vai existir até Jesus colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vai haver essa luta do bem contra o mal. Não tem jeito. Mas é o que o mundo quer nos oferecer. Mas o que Deus tem para mim e para você é muito maior. Nós temos o direito de escolha, de querer ir morar com Deus ou querer sofrer na eternidade. Deus nos deu essa escolha e Ele nos revelou. É o mistério que estava oculto desde os princípios, como fala em Colossenses. Nos foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então esse mistério que estava oculto, ele já está revelado para mim e para você, irmão. Que é Cristo sobre a nossa vida, a esperança da glória. A nossa esperança de ter um futuro glorioso, ela está em quem? Em Cristo. Não está no mundo, não está no que o mundo oferece, mas ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já foi revelado para mim e para você. Já está revelado para nós o que Deus tem para mim e para você, irmão. A Bíblia nos ensina aqui. Eu gosto aqui de 2 Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 2. Porque ela vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo. Ela aqui nos fala que o espiritual, a pessoa que é espiritual, ela discerne as coisas espiritualmente. Por quê? Porque ele não vive mais na carne. Ele não começa a ver uma coisa e dizer assim, não, mas acho que isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí não vai mudar nada na minha vida cristã. Não, ele vai discernir espiritualmente. Se aquilo serve para a vida dele ou não serve para a vida dele. Se aquilo vai ter algum tropeço lá na frente na vida dele ou se não vai ter tropeço na vida dele. Por quê? Porque ele é espiritual. Ele começa a discernir as coisas espiritualmente. Mas o carnal, ele discerne as coisas carnalmente. Isso aí não tem nada a ver não, irmão. Isso aí não vai mudar nada na minha vida espiritual, porque sendo bobo, sendo besta. Porque aquilo é carnal. Ele discerne com a carne, não com o entendimento. Não com a lógica espiritual. Não raciocinando espiritualmente. É isso que é ter uma mente espiritual, é raciocinar espiritualmente. É buscar lógica espiritual, aquilo que a Bíblia nos dá sustentação. Não que o mundo dá sustentação. Não, tem que fazer igual o mundo para poder, senão a gente não segura a juventude dentro da igreja. Isso é viver carnalmente. É discernir as coisas conforme o mundo. Aí o espiritual vai lá e diz, não, isso é errado. Porque você só vai estar mudando ele de local. A mente dele vai continuar no mundo. A partir do momento que você parar de fazer essas coisas, ele vai voltar para onde ele estava. Porque ele está se mantendo ali, porque você continua agradando ele nas mesmas coisas que ele fazia no mundo. Como que o jovem purificará o seu caminho? Observando a tua palavra, Senhor. É isso que o salmista diz. Não é observando o que o mundo ensina, mas é observando a palavra de Deus, é que a juventude, é que o velho, ele vai purificar o seu caminho. É na observação da palavra de Deus. Se ficar observando o mundo, cai. Vai cair. Vai viver o que o mundo vive. Mas se observar as coisas espirituais, vai continuar de pé. Por isso que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 10, aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Como é que nós vamos cuidar para não cair? Tendo uma vida espiritual ativa. É assim que a gente se mantém de pé, é com a nossa vida espiritual ativa na presença de Deus. Sempre discernindo as coisas espiritualmente, para que não venhamos viver na carne.
Lá nos dá o exemplo do que aquele povo viveu, de como eles estavam vivendo. Por isso que caíram. Por quê? Porque não estavam vivendo vida espiritual. Qualquer coisa que aparecia, eles abraçavam. Trazia a idolatria, eles abraçavam. Tudo que era fácil para eles, eles abraçavam. Por quê? Porque o que é fácil é muito bom. Agora, aquilo que traz dificuldade é que é precioso. Coisa fácil é boa demais. É fácil. É bom demais ali. Mas o que é fácil não é precioso. Não é precioso. Você se encontra ouro em cima, na face da terra, jogado assim de qualquer jeito, é precioso, tem que ser cavado. Os minérios mais preciosos não são encontrados em cima da terra, jogados aí de qualquer jeito. Tem que ser cavado. Quando encontra, é uma pedra rara. É precioso, tem um grande valor. Tem valor. Você já viu o que é valorizado ser jogado, mostrado em qualquer lugar? Não é, irmão. O que é valioso é bem guardado. Não é jogado em qualquer lugar. É bem guardado. Nossos carros. Nós deixamos ele na rua aí, à noite e dia, tranquilo, não deixamos? Se você tivesse uma Ferrari, você deixaria ela jogada na rua? Você deixaria ela à noite e dia jogada no meio da rua aí? Qual que é o valor da Ferrari para o valor do carro que nós temos? Porque é mais valoroso. Então, quem tem, procura estar com ela bem guardada. Não que o nosso carro não tenha valor, não é isso que eu estou dizendo, só estou fazendo para você equiparação. Tá? Que nós temos é valioso para nós. Mas é que eu estou te fazendo equiparação de valores, de preço. E o cara deixa o dele na rua aí, se for possível, deixa à noite, andando a noite toda na rua. Porque ele diz, meu carro, os caras não vão estar roubando meu carro assim. A Ferrari, se o cara deixar ali, quando der de manhã, o carro arrancou roda, arranca tudo. E o cara vai querer roubar a roda do meu carro, roda de ferro. Mas quando você põe uma de liga leve, o que é que tem? O cara cresce o olho. Porque tem um valor agregado ali, maior. Isso que é valorizado, o que é de valor, irmão, não está fácil. Tem que ser conquistado. Tem que ser lutado. E o céu, ele é valoroso para mim e para você. Ele é bem valioso. Por isso que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira que o homem vai entrar no céu. Por quê? Porque é um lugar precioso. Não tem a facilidade que o mundo mostra que tem. Por quê? Porque o mundo quer mostrar facilidade. Mas Deus, ele também nos mostra as dificuldades. Os problemas a qual nós vamos enfrentar. O mundo diz, é fácil. Deus te mostra, tem dificuldade. Tem problema para você enfrentar. No mundo você vai ter o quê? Aflição. Lá o mundo te diz assim, não, aqui é tudo bom, é tudo maravilhoso. Aí Deus diz para mim, no mundo você vai ter aflição. Mas eu digo uma coisa para você, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. É assim que Deus nos mostra. É assim que Deus vai nos mostrando que o que Ele tem para nós é muito melhor. Porque há uma dificuldade? Há. Mas é muito mais precioso. É muito mais valioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então nós vamos discernir as coisas espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Queria ter acabado ali 10 minutos antes, mas já foi. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos orar, buscar a presença do nosso Deus, nos encher da presença do Senhor. Senhor Deus, ó Deus grandioso, Deus maravilhoso,
ó Espírito Santo da verdade. Queremos, ó Pai,